Está no ar mais um trabalho legal e você vai ver. Mais de 2 milhões de pessoas assinaram o documento 10 medidas contra a corrupção. A campanha pede alterações legislativas para prevenir esse tipo de crime e aumentar a punição para quem desvia dinheiro público no país. Justiça suspende validade de concurso da Caixa Econômica Federal. Aprovados aguardam convocação. E ainda, acompanhe de perto a rotina de trabalho de um cabeleireiro. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O tema corrupção tem sido um dos mais discutidos pelos brasileiros em 2016. Para tentar acabar com essa prática no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas assinaram a campanha 10 medidas contra a corrupção. O auditório da Procuradoria-Geral da República ficou completamente lotado. Todos queriam ver de perto a entrega simbólica à sociedade civil das 2.028.263 assinaturas da campanha 10 medidas contra a corrupção. Isso é prova que nós não vamos desistir. Nós tivemos um primeiro tempo com sucesso, ganhamos de goleada o primeiro tempo, colhendo mais de 2 milhões de assinaturas, e agora nós vamos para um segundo tempo perante o Congresso Nacional com novos desafios, e o que nós vemos é pessoas cheias de energia e engajadas para envolver também os parlamentares, para que eles vistam a camisa contra a corrupção e nós ganhemos de goleada contra esse mal que corrói o nosso país. As assinaturas foram encaminhadas ao Congresso Nacional, para que as propostas de combate à corrupção possam ser votadas e transformadas em lei. O Procurador-Geral do Trabalho esteve no evento e garantiu que esse é só o primeiro passo da campanha. Vai continuar. Em todos os nossos sites, a gente sempre tem um banner das 10 medidas, nós fizemos coletas de assinaturas também e vamos continuar buscando novas assinaturas. O número de assinaturas nunca será um número suficiente. É um número que tende a crescer e espero que cresça cada vez mais, principalmente por ser uma medida de uma instituição apartidária. Foram mais de 8 meses de coleta de assinaturas. O conjunto de propostas mobilizou procuradores e promotores em palestras e eventos realizados por todo o país. O objetivo foi alertar a população sobre a importância das medidas apresentadas na campanha. Esse número revela que a sociedade quer mudança. Essa sociedade não está mais tolerante, não suporta mais tamanha impunidade. As 10 medidas vêm como resposta a essa necessidade que nós temos de mudança do Código de Processo Penal e de várias outras leis que, do jeito que estão, não favorecem a punição. E não favorecendo a punição dos culpados, acaba por fomentar atitudes de malversação dos recursos públicos, de desrespeito para com a cidadania. As 10 medidas contra a corrupção apresentadas são: prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores, aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, ajustes nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado e recuperação do lucro derivado do crime. O que nós precisamos fazer no Brasil é criar mecanismos, uma estrutura jurídica sólida, para que aquele que executou algo, um ato de corrupção, tenha certeza de que ele vai ser punido. Falar que vamos acabar com a corrupção, acabar a gente não acaba, a gente controla, isso acontece em qualquer lugar do mundo. O que nós precisamos é que o cidadão tenha esse senso de que aqui vivemos num país onde, quando alguém usou mal um recurso público, ele vai ser punido. Para o Procurador-Geral do Trabalho, essa campanha é importante porque não possui interesses partidários. São 2 fatores que são marcantes. O primeiro, que não se trata de uma iniciativa partidária. Não é a favor de nenhum partido nem contra nenhum partido. É uma medida institucional. A iniciativa foi de uma instituição que tem o respeito da sociedade brasileira, que é o Ministério Público. E o grande diferencial foi a efetiva participação da sociedade.
Durante o evento, alunos de uma escola de Brasília aproveitaram para entregar uma carta para Ronaldo Fleury, com um desabafo sobre a atual situação do país. Foi assim, um desabafo. A gente começou falando principalmente do tudo que a corrupção traz de mal para o nosso país. O dinheiro que não é investido nos nossos direitos, né, pela Constituição. E esse outro dinheiro que não vai para a saúde, não vai para a educação. E a gente é obrigada a pagar a escola pública, escola particular, porque não tem escola pública de qualidade. E a gente começou a carta falando sobre isso, sobre os nossos direitos, que não temos acesso a eles. E depois a gente foi manifestar a nossa gratidão pelo movimento, né, dos 10 contra a corrupção, porque é assim que começa a mudar, porque senão ninguém faz nada, fica todo mundo reclamando, e se não começar a mudar agora, a gente não vai mudar nunca. Para os organizadores da campanha, atitudes como a da jovem estudante podem mudar o país. Isso significa a sociedade se envolvendo, a sociedade não apenas dizendo chega de corrupção, mas indo além, agindo. Palavras sem atos são palavras vazias. Nós precisamos de pessoas que decidam se envolver para que nós construamos um país melhor. E essas assinaturas apoiam medidas que são partidárias e construtivas, edificantes, e podem nos trazer o sonho de um país mais justo. O prazo de validade do último concurso da Caixa Econômica Federal foi suspenso por decisão judicial. Os aprovados continuam aguardando uma definição do banco para conseguir a tão sonhada convocação. O clima de apreensão toma conta deste grupo. Todos eles foram aprovados no último concurso da Caixa Econômica Federal, mas o momento de alegria durou pouco, já que nenhum deles foi convocado para assumir os cargos. Extremamente decepcionante. A Caixa passou a tomar uma posição de irredutibilidade quanto a solucionar esse problema. Não tem interesse nenhum em fazer nenhum tipo de contratação. A gente teve uma reunião em janeiro com o superintendente nacional, o senhor Sebastião, e ele mesmo informou que a Caixa não tem nenhum plano de contratação e que mesmo havendo novas aposentadorias, não haverá convocações. A Alice apostou tudo na aprovação do concurso e conseguiu. Só que não esperava que a convocação fosse o obstáculo mais difícil a ser superado. Eu pedi demissão do meu emprego justamente para estudar para o concurso da Caixa, me dediquei, fui muito bem classificada no concurso, estudei para isso, né? Então, no mínimo que eu espero é a minha contratação na empresa, mas do jeito que está eu não estou levando muita fé, porque a empresa já deixou bem claro que não vai contratar, o que eu acho errado, porque as agências estão lotadas, o déficit de funcionários é muito grande, as reclamações são muitas. A nomeação chegou a ficar próxima, mas só serviu para trazer mais decepção. Não, de maneira nenhuma eu imaginei. Eu fiz os exames admissionais, eu fui convocada pela Caixa em dezembro de 2014, com 6 meses de concurso. Me desloquei da minha cidade, que é o interior do Rio Grande do Sul, Bagé, até Porto Alegre, para realizar todos os exames que a Caixa exige, né, tá no edital. Tive um gasto de R$1.000 para ficar hospedada em Porto Alegre, né? E no edital é bem claro que só serão convocados para exames quando existir a vaga. Igual a Alice e o Tiago, estão outros mais 30 mil candidatos aprovados. Destes, somente cerca de 2.000 assumiram como técnico bancário. Outro que também espera para assumir uma vaga é o Geraldo, aprovado para o cargo de técnico em informática. Porque as pessoas se preparam, investem seu tempo, dinheiro na preparação, e obtém êxito no concurso. Então, aquela esperança de contratação, e o que ocorre, a Caixa adota essa medida de suspender as contratações, então frustram com a esperança de todo mundo. A 6ª Vara do Trabalho de Brasília acatou o pedido do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e determinou a suspensão da validade dos concursos públicos realizados em 2014 pelo banco. A Caixa Econômica Federal ainda deve dar prioridade aos aprovados que não foram convocados, caso realize novos concursos públicos. O Ministério Público do Trabalho recebeu uma avalanche de denúncias contestando esse concurso da Caixa de 2014, que foi aberto com apenas para cadastro de reserva, e ao final houve uma quantidade muito grande de pessoas aprovadas e esperando essa vaga no cadastro de reserva, sendo que o concurso foi chegando ao final do prazo de validade e a quantidade de pessoas efetivamente convocadas e admitidas pela empresa foi muito aquém do quantitativo colocado em espera nesse cadastro de reserva.
A decisão também proibiu a exclusividade de cadastro de reserva, obrigando a empresa a determinar previamente a real demanda do banco na publicação do edital. E o que nós entendemos é que o que motivou nossa atuação é que essa situação do concurso público necessita de uma transparência maior, em atenção aos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição. E essa situação ela é muito importante para nós, porque a administração pública tem que obedecer esses princípios, né? E ao fazer um concurso, desde já, se possível, como é o caso nessa oportunidade, prever em uma estimativa aproximada o número de vagas que ela tem ou vai ter, ou seja, o edital já deveria conter. O procurador do trabalho esclarece que é possível fazer cadastro de reserva, mas é preciso seguir a lei. Várias empresas, sociedades de economia mista e vários entes públicos também utilizam dessa figura do cadastro de reserva, que eu repito, mais uma vez, é legal, obedece às leis vigentes no país, mas não pode, ao nosso ver, ser utilizado exclusivamente sem a previsão de vagas para que nesse primeiro momento da abertura do edital já estejam abertas na entidade que seleciona os profissionais através do concurso. Por meio de nota, o banco afirma que o concurso para o cargo de técnico bancário foi realizado para a composição de cadastro de reserva, sem obrigatoriedade de aproveitamento de todos os candidatos. A convocação dos aprovados, assim, é realizada de acordo com a disponibilidade orçamentária. Para quem continua esperando a convocação, a esperança nunca acaba. Continua principalmente com a ação do Ministério Público do Trabalho. Ele que nos deu essa esperança, porque a Caixa já deixou bem claro que não vai contratar. Mas eu acredito na justiça. Então, assim, o MPT ele vem dar um sopro de esperança para a gente novamente tentar a nossa convocação e a gente continua na luta atrás da convocação. Sim, né? Agora com o Ministério Público, né? Com essa ação civil, né? Então isso aí renovou as esperanças, né, do pessoal, né? E no próximo bloco você vai acompanhar. A Associação Nacional dos Procuradores lança a primeira edição da Agenda Político-Institucional. Não saia daí, é rapidinho. E o espaço agora é dos chefes e patrões dispostos a colocar a boca no trombone para mandar recados aos empregados. Veja agora o que eles disseram. Eles são nota 10, são ótimos funcionários, exercem a função deles assim, muito bom, muito bem, os clientes adoram e eu só tenho que agradecer a eles, somos uma equipe aqui, graças a Deus. Então de parabéns todos eles. No meu caso, ter muita atenção, não ficar o tempo todo no WhatsApp, né? Que isso aí atrapalha tanto o atendimento no balcão quanto no telefone, no telemarketing. Discutir o fortalecimento institucional, a defesa e a promoção dos direitos sociais. Esses são os principais objetivos da Agenda Político-Institucional da NPT em 2016. Membros do Ministério Público do Trabalho, deputados federais e senadores se reuniram no Salão Nobre da Câmara dos Deputados para acompanhar o lançamento da primeira edição da Agenda Político-Institucional da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Entendemos que, simbolicamente, é muito importante que o lançamento desta primeira edição da Agenda Política Institucional da NPT se dê aqui no Congresso Nacional. Aqui, realizando aqui no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, nós podemos contar com a presença de diversos deputados federais, senadores da República, e que reiteraram aqui a parceria com os membros do Ministério Público do Trabalho, com a Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho e com as entidades que representam os membros do chamado Sistema de Justiça na defesa e na promoção das causas e interesses mais caros da sociedade, não só aqueles ligados diretamente a essas classes, a essas categorias de agentes públicos, mas de maneira especial aos direitos sociais e à sociedade como um todo. A agenda foi dividida em duas partes.
uma com o objetivo de garantir um fortalecimento institucional e a segunda na defesa e na promoção dos direitos sociais. O material conta com proposições legislativas, requerimentos administrativos, ações judiciais e outras medidas acompanhadas pela ANPT e que são de interesse de membros do Ministério Público. O presidente da ANPT destacou a importância da iniciativa. O objetivo da agenda é sistematizar esses projetos, essas proposições legislativas que acompanhamos, elencando as informações mais relevantes, como a começar pela própria identificação dos projetos, seus relatores, seus autores, desde quando tramita, se já foi aprovado ou não na outra casa legislativa, qual a posição da tramitação até agora, se já passou em alguma comissão, se está em plenário, qual a nossa posição. E aí, é claro, isso tem por objetivo, por viés lá no fundo, é justamente otimizar a nossa atuação, para que tenhamos um mapa dessa atuação de manuseio fácil, de acesso rápido, célere, para que possamos atuar de maneira também cada vez mais enfática. O Procurador-Geral do Trabalho concorda. A grande importância da gente ter uma agenda institucional como essa da ANPT é ter um rumo a ser traçado. Quais são as questões mais importantes em que há necessidade do Ministério Público e do Trabalho, no caso aqui da ANPT, lutar dentro do Congresso Nacional. E o mais importante, que hoje a ANPT não está sozinha nessa luta. A instituição, o Ministério Público do Trabalho, está de mãos dadas com a ANPT na defesa não só dos interesses institucionais, os interesses de valorização da carreira do Ministério Público do Trabalho, da instituição, mas também de todas as matérias relacionadas ao mundo do direito. Ronaldo Fleury destacou que o atual momento vivido pelo Brasil requer uma atenção redobrada, já que os direitos trabalhistas podem ser precarizados. Nós vivemos uma quadra política extremamente instável. Hoje é muito difícil nós termos uma previsão do que pode ocorrer ou não. Com certeza haverá, até em razão da crise econômica, uma maior facilitação no discurso daqueles que pregam a precarização das relações de trabalho. Normalmente, numa crise econômica, o primeiro lugar onde se busca a facilidade para a manutenção das empresas é na retirada de empregos ou na diminuição dos direitos trabalhistas. Projetos como o PLC 30, que permite a prática da terceirização em todas as áreas das empresas e está em tramitação no Senado, trazem preocupação. Inclusive, está bem dividida essa discussão desses projetos hoje nas duas casas, porque até um passado bem recente nós tínhamos um cenário mais precarizante de projetos de viés mais precarizante na Câmara dos Deputados. Hoje em dia o Senado também está com vários desses projetos em tramitação, alguns inclusive porque já passaram pela Câmara e nós estamos tentando mudar sua redação para acabar com esse viés de precarização das relações de trabalho no Senado. E outras propostas que nasceram também no Senado com esse viés. A deputada federal Érica Cocai discursou para os presentes no lançamento da agenda. Para a parlamentar, a agenda ajudará na busca das garantias do direito do trabalhador brasileiro. Tenho uma alegria muito grande de estar aqui neste momento, de poder estar recebendo esta agenda política e institucional para que nós possamos dar os rumos necessários à defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos no Ministério Público do Trabalho um porto seguro, na busca da correção das injustiças que muitas vezes açoitam a alma e a pele dos trabalhadores e trabalhadoras deste país. Nós temos no Ministério Público do Trabalho um recorte que me parece que é absolutamente fundamental. Não se trabalha apenas com os interesses difusos, mas se trabalha com os recortes da nossa humanidade no local de trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho garante que o MPT vai continuar a atuar para que não ocorra um retrocesso nas leis trabalhistas. Então, a expectativa é que haja um maior recrudescimento dessa discussão, até em razão da crise econômica. E, para isso, nós temos que estar vigilantes para estar sempre marcando a posição da instituição com relação à não precarização, não retrocesso social. Depois do intervalo, você vai acompanhar a rotina de trabalho de um cabeleireiro. Em 1 minuto.
para quem é vaidoso, ter o cabelo perfeito é quase uma obrigação. E para conseguir isso, muitos procuram o cabeleireiro. Mas será que é fácil a rotina desse profissional? Para responder a essa pergunta, acompanhamos de perto o dia a dia desse trabalhador. Olá, o quadro Meu Trabalho desta semana vai falar de um profissional que as mulheres adoram, não ficam sem ele, eu sei bem disso. De que adianta estar com uma roupa linda, maravilhosa, mas o cabelo estar bagunçado? Pois é, a gente vai conhecer a partir de agora a rotina de um cabeleireiro. E para falar sobre isso, escolhemos o João Domingos, que 10 horas da manhã, ele já está na ativa, já está atendendo o cliente. Bom dia, João, tudo bom? Tudo bem. Obrigada por nos receber aqui. O João começou, sabe quando? Aos 12 anos de idade. Como é que foi essa chegada no meio da beleza? Meu tio era cabeleireiro, aí eu gostava muito da profissão, né? Aí sempre vendo ele trabalhar e comecei com ele. Aí comecei como auxiliar e com 12 anos. Depois saí de uma empresa, fui para outra, fiquei mais 4 anos. Aí montei minha própria empresa de 95. E aí é onde que eu estou até hoje. Eu trabalhei fora. Também. Pois é, o João, bem no iniciozinho, quando ele começou a trabalhar com o tio, aprendeu na prática. Só que não adianta ser cabeleireiro só de prática, não. É preciso estudar, tem que ter uma formação mínima. Tem que estudar muito. O cabeleireiro hoje, para poder pegar um curso iniciante, tem que ser no mínimo 1 ano. E pelo ser um bom profissional, acima de 5 anos. Antes de 5 anos, ele é um cabeleireiro normal, depois que ele vai ser master cabeleireiro. E o que você aprende no início, João? Por exemplo, lavar um cabelo. Explica pra gente o que você aprende no comecinho, aquele básico. Lavagem de cabelo. O principal do cabelo é a lavagem do cabelo. Tem até curso só para lavagem de cabelo. Depois da lavagem, agora a hora do corte. A hora do corte. Agora é a hora do corte. Então, explica pra gente, é uma curiosidade, como é que você aprende, o que você tem como básico para aprender a cortar um cabelo? Primeiro, o básico para poder cortar um cabelo, você primeiro vai treinar numa boneca, riscando, todos os riscos para aprender as conexações do cabelo. Então quer dizer, primeiro não é usada a cobaia, né? Não é a cobaia, você usa primeiro as bonecas. Pois é, isso que eu ia perguntar para você. É uma área que não para, tem sempre novidade, tem sempre alguma coisa para oferecer para o cliente. Como é que é para o profissional acompanhar essas mudanças? Olha, tem que estudar muito, muito. Você tem que estar fazendo curso sempre buscando, fazendo oficina com bons profissionais. Em 2012, a profissão do João ganhou regulamentação com a chegada da Lei 12.592. Esta norma trouxe as regras para profissionais como cabeleireiros, barbeiros, também maquiadores, depiladores, manicures, pedicures, esse pessoal envolvido com a beleza. Foi a primeira norma federal que trouxe as regras, inclusive obrigando a aplicação das normas sanitárias. João, foi uma lei que trouxe mais segurança tanto para o cliente como para quem trabalha, né? Tanto para o profissional, tanto para o cliente. Porque todos os aparelhos têm que ter, que é o autocave, e as escovas, mudaram toda a esterilização dos aparelhos, então tem muita segurança para o cliente hoje como profissional. Pois é, você utiliza instrumentos que não são descartáveis, né? São reutilizáveis. E aí tem que estar bem limpinho. A norma trouxe isso, essa obrigação, né? Trouxe. Inclusive tem que ter pia exclusiva só para lavagem de escova, para lavagem de tesoura. E tudo esterilizado. O que seja esterilizado tem que ser esterilizado. E para o profissional, João, como é que é essa história de ter uma norma que regulamenta? Fica melhor para vocês trabalharem? Fica muito melhor. Fica melhor porque as pessoas que estão começando hoje, eles se sentem mais seguros. Porque a gente que já está antigo, não, a gente já tem a clientela, já está todo seguro. Mas os que estão começando hoje, pega mais segurança para eles. Agora, como empresário, João, quais foram as mudanças que ocorreram na sua vida? E eu digo também de questão de cumprimento de norma, para ter o seu estabelecimento. Aí você trabalha o dobro. Porque aí você vai ter que cuidar de duas partes, né? De você e das outras pessoas que estão com você. Teve alguma obrigação legal para montar o estabelecimento? O que você teve que fazer? Muita burocracia? Não, muita não, porque a gente já vem procurando sempre o que é correto, né? Mas hoje em dia, para quem está querendo montar o negócio,
ele tem que já procurar Anvisa, procurar Vigilância Sanitária, procurar todos os órgãos da própria empresa, para ele ver o que é bom, para ele não ter problema depois. Qual a dica que você dá para quem quer entrar nesse ramo de cabeleireiro? A dica que eu dou para quem quer entrar no ramo, se quiser estudar muito, pode entrar, porque você tem retorno. Mas tem que estudar muito e trabalhar muito, tem que estar disposto a trabalhar muito. Fazer muitos cursos? Fazer vários cursos, fazer curso e não ter dó de investir, porque os custos não são baratos, os custos são caríssimos. Os iniciantes são baratos, os outros são caríssimos, mas não pode ter medo de investir, porque o retorno vem. Agora tem que gostar também, né? Não adianta querer só investir nisso e depois não gostar da área. Tem que gostar. E uma melhor dica para os profissionais, uns é cores, outros é corte, outros é química, outros é maquiagem, cada um para uma coisa. Agora, o profissional, ele tem que investir também no visagismo. Não adianta, todos os profissionais, tem muitos bons cabeleireiros que não são visagistas, então erra muito. E o visagista não tem como errar. O visagista é que ele consegue mostrar para o cliente como é que vai ficar o resultado, seria isso? Como ele conversa com o cliente, ele já entende o que o cliente é. Maria José, você concordou em participar aqui da reportagem, mostrar a rotina do João. O que você acha desse profissional? Muito bom. Um corte de cabelo numa mulher muda tudo, né? Às vezes a gente chega baixa astral no salão, depois de um bom corte, uma boa escova, a gente sai com outro astral. Renovada, né? Vale a pena, por mais às vezes seja um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Espero que você tenha gostado. Esse foi o quadro Meu Trabalho desta semana, mostrando um pouquinho da profissão de cabeleireiro, né? Esse profissional que agrada tanto as mulheres, também os homens, mas com certeza a preferência das mulheres. E você ficou sabendo um pouquinho sobre a profissão, a rotina de trabalho, a regulamentação, as regras que esse profissional tem que seguir e também a formação. Nada de entrar no negócio sem conhecer, tem que se formar direitinho numa instituição credenciada pelo Ministério da Educação. Pois é, e esse foi o quadro desta semana. É com você. E você aí tem alguma sugestão de reportagem? Então é simples, basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição do Trabalho Legal fica por aqui. Uma ótima semana para você!